Temos estudado nesse trimestre sobre administradores fiéis à espera do Mestre. Nós, seres humanos, devemos ser administradores fiéis, administrar fielmente os recursos que Deus nos dá, esperando o Mestre na sua vinda ou esperando o Mestre quando morremos. Porque quando morremos, o Senhor Jesus já volta para nós. Naquele momento, não há mais o que fazer. Há 2 semanas estudamos sobre o planejamento para o sucesso, ou seja, o planejamento para a felicidade. O Senhor Deus quer que seus filhos sejam felizes, quer que nós sejamos felizes. Mas para isso nós devemos tomar algumas atitudes de planejamento. Planejar a nossa vida, planejar os nossos recursos, os nossos investimentos, os nossos gastos, para que possamos ter sucesso. Eu prefiro tratar essa palavra, em vez de sucesso, por felicidade. Estudamos na semana passada que devemos tomar cuidado com a cobiça. A cobiça nos faz infelizes. Não devemos ser cobiçosos. Não devemos ter a cobiça no nosso coração, porque isso vai nos fazer infelizes. Vimos que para chegar nos anos da aposentadoria felizes, nós devemos ser previdentes. Nós devemos prover recursos para a nossa velhice, para a nossa fase idosa. Quando vamos nos aposentarmos, ao nos aposentarmos, essa é uma fase de transição, de difícil transição. Algumas coisas acontecem que não aconteciam antes. Cessam as atividades laborais, cessa o trabalho. Você não tem mais a obrigação de levantar-se cedo, ir para o seu local de trabalho, ou para a sua loja, ou para a sua fábrica. Cessam essas atividades. Cessa o trabalho. Como cessa o trabalho, sobra tempo. Sobra tempo e muitas vezes os aposentados não sabem o que fazer com o tempo. Começa a ter um tempo ocioso. E como diz o provérbio, cabeça vazia, tempo ocioso, oficina de Satanás. Nessa época você vai começar a participar mais das atividades domésticas, dos serviços domésticos. Você vai ajudar mais na casa, coisa que você não fazia quando estava trabalhando fora. Você vai ter mais atividades familiares, você vai conviver mais com a família, com seus filhos, se eles ainda estiverem solteiros em casa, ou com a sua esposa, com o seu marido. Você vai ter uma convivência integral com o cônjuge. Isso muitas vezes causa problemas. Casais que se davam muito bem antes da aposentadoria, porque se viam em poucos horários, tinham atividades externas, muitas vezes, na aposentadoria, passam a se estranhar, passam a ter discussões frequentes, por conta não têm habilidade para conviver integralmente. Nessa fase, quando você está se aposentando ou aposentado, você tem um declínio da saúde física. Você é mais fraco fisicamente. Você não pode mais fazer tudo aquilo que você fazia quando você estava nos anos laborais. Uma outra coisa importante que acontece na transição para a aposentadoria é a redução das rendas. Você passa a ter rendas menores, às vezes muito menores, que vão ser provenientes da sua aposentadoria ou dos seus recursos que você ajuntou ao longo da vida, ou de um plano previdenciário. Essa fase é uma fase difícil. Veja o verso para memorizar na nossa lição. Então ouvi uma voz no céu dizendo: escreva, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. O que está dizendo, irmãos? Está dizendo que os mortos que morrem no Senhor são bem-aventurados, são felizes, porque eles descansam das fadigas. A fase idosa, irmãos, te leva necessariamente a fadigas. O outro verso na Bíblia diz assim: o homem vive 60, 70 anos e o que tiver mais disso é fadiga. Então, irmãos, nesse mesmo período, a gente passa a ter
preocupações com relação ao futuro. Mas por quê? Se você não tinha preocupações com o futuro quando você tinha 30 anos ou 50, agora com 70 você tem? Porque agora, irmãos, o futuro está mais perto. O futuro é mais curto. Os seus anos de vida são poucos comparados aos que você esperava ter quando jovem, quando mais jovem. Aí aparecem algumas preocupações que a nossa lição enumera. Vou morrer cedo demais? Será que eu vou morrer cedo demais? Quanto tempo eu vou durar? Será que eu morrendo logo, eu vou deixar minha família numa situação segura? Ou vou viver tempo demais? Vou viver tempo demais e os recursos que eu conseguir economizar ao longo da vida não vão ser suficientes para que eu possa ter um bom padrão até o final dos meus dias. Será que eu posso ter alguma enfermidade grave? Posso ficar dependente mental ou fisicamente? Sabe, irmãos, essas são preocupações. E você pode perceber muito essas preocupações nos grupos de WhatsApp de idosos. Quais são as mensagens que tem lá, irmãos? Eu tenho visto isso, tenho recebido muitas mensagens de saúde. Mas as mensagens de saúde basicamente falam de doenças. Falam de doenças que você pode ter, ou falam de doenças, de estatísticas de doenças. Porque você pode ter Alzheimer, ou porque você pode ter Parkinson. Ou você pode ter outra doença qualquer. Preocupações, irmãos, preocupações de doenças. Nesses grupos de idosos, você recebe hinos antigos. Aqueles quando você era jovem, para que você cante ainda. Tá bom, irmãos, os hinos são bonitos, mas nós não precisamos ficar recordando o passado. O grupo de idosos apresenta lembranças, preocupações. Na verdade, irmãos, os grupos de idosos e os idosos em geral têm medo. Têm medo do futuro que está chegando. Veja o conselho do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 376. Ao comentar esses medos, Ellen White escreveu: todos esses temores são originados por Satanás. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações, ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecerem para o céu. O que a senhora White está falando aqui, irmãos, esses tempos finais, os tempos da aposentadoria, devem ser os mais felizes. Aproveite o tempo. Faça alguma coisa útil. Cuide dos seus. Ajude aqueles que estão precisando, porque agora você tem tempo. Como ocupar o tempo? Você deve ter novas atividades, procurar novas atividades, que eram difíceis tê-las quando você estava trabalhando. Passeios, leitura, família, netos. Sabe, você tem agora, muito provavelmente, você tem filhos que precisam da tua ajuda para levar os netos de um lado para outro. Ocupe a vida, ocupe com exercícios, ocupe com atividades missionárias, ocupe com o estudo da Bíblia. Não ficar aguardando a morte. A pior coisa que pode haver, irmãos, para alguém que se aposenta, que cessa suas atividades e que fica na ociosidade, é ficar aguardando a morte. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe agendamento para a morte. A morte não é agendada. Nós não nascemos, nós não temos carimbado em nós data de validade. Ainda bem. Já pensou se fosse assim, irmãos? E eu soubesse que vou morrer daqui 4 anos? Ou soubesse que vou morrer daqui 10? Como seria a minha vida quando estivesse chegando lá perto? Por isso, irmãos, o Senhor não dá a nós a data de validade. Não dá a nós a data da morte. O que devemos evitar e o que seguir nos anos da velhice? Vamos estudar um pouco disso, um pouco desse tema na lição dessa semana. Como administrar os nossos recursos? Como administrar o nosso patrimônio nesta fase da vida? Que o Senhor nos ajude para que a gente possa aprender. Aprender para ser feliz, como diz o texto.
Bem-aventurado. Bem-aventurado aqueles que estão nesta fase da vida também, que estão aguardando o Senhor Jesus voltar, mas que não estão ociosos, estão operantes. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos orar pelo estudo da lição desta semana. Senhor nosso Pai, agradecemos por tudo que nos tem dado, agradecemos porque vamos estudar um pouco nesta semana como viver os nossos dias finais, os nossos dias que devem ser felizes, que devem ser tranquilos, que devem estar seguros na tua mão, seguros na esperança da salvação do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém. Muito bem, então, continuando o estudo, quero desejar a todos vocês um feliz estudo ao longo dessa semana. Deus esteja com cada um de nós.